Olá! Mais uma vez nós vamos falar da fala do homem, das construções linguísticas que ele fez e, entre elas, os períodos compostos, isto é, quando orações se juntam para expressar uma verdade mais completa, circunstâncias, aquilo que o homem sente que tem que expressar. Então, desta vez, eu quero relembrar com vocês este tipo de palavrinhas que vocês já estudaram há anos, que expressam circunstâncias. Circunstância, aquilo que está em volta de um fato. Por exemplo, se eu digo que X morreu, por enquanto eu estou falando de um sujeito e contando um fato a respeito dele. Por si sós, essas duas palavras formariam uma oração. X morreu. O ser é o fulano, o X, e morreu é o fato ocorrido com ele. Já seria uma oração com sujeito e predicado. Sujeito o ser, predicado o fato. Mas nós não nos contentamos muitas vezes em contar só um fato assim, tão cru. Nós colocamos mais informações e juntamos então circunstâncias ali, palavras que expressam as circunstâncias em que ele morreu. Então eu posso dizer, fulano morreu ali, aqui, no hospital, em casa. Então nós teríamos uma ideia de lugar, tá certo? Aqui seria lugar. Então, é um advérbio de lugar e na frase ele tem o papel, a função de adjunto adverbial de lugar. Adjunto porque ele vem junto com alguma coisa. Como geralmente ele se refere ao verbo, então é adverbial, junto ao verbo. E é de lugar. Tá? Mas eu posso contar que ele morreu ontem, ou hoje, ou no mês passado. E aí nós temos, outra vez, algo a respeito desse fato que vem junto ao verbo, então é adjunto adverbial. Ontem é tempo, não é isso? É o momento, é localização no tempo. Então, adverbial de tempo. Se eu dissesse repentinamente, de repente, separado, hein? De repente. Seria o modo como ele morreu. É uma outra informação da circunstância. Então, é um adjunto adverbial de modo. Vocês se lembram, eu acho, disso, mas eu estou revisando. Ele morreu de AIDS, ele morreu de dengue, ele morreu do coração. É a causa. Então, adjunto adverbial de causa. Nem sempre há uma classificação a respeito disso. Nem sempre se pede ou se coloca, mas eu estou revisando porque muitas vezes, sim, vocês podem precisar. Ele morreu apesar do tratamento. Então, havia um tratamento, mas como uma exceção ao que deveria acontecer, um inesperado, o esperado era outra coisa. Então, chamamos a isso concessão. Então, adjunto adverbial de concessão. Quando você espera algo, mas, apesar daquilo, acontece o contrário.
Eu poderia ter dito, o fulano não morreu. Ah, que bom, né? Seria um adjunto adverbial de negação. Salvou a vida dele. Agora, que pena. Ele morreu, sim. Realmente ele morreu. Aí já é um adjunto adverbial de afirmação. Relembrado? Muito bem. E se por acaso o adjunto adverbial galgar um outro nível, um outro degrau? Está na moda falar um outro patamar. Se ele passar a oração, isto é, se ele contiver um verbo, aí ele será uma oração adverbial. Vamos ver. Aqui nós temos X morreu porque estava doente. Então nós temos uma oração, X morreu, aqui é um verbo, né? Porque estava doente, nós temos aqui um verbo também, então nós temos aí duas orações. Um fato, que aqui é o primeiro, pode misturar, tá? Este fato seria oração que deu origem à outra, quer dizer, dá para eu falar esta, fica bom, aquela sozinha não fica bom. Então, essa oração principal, e aqui uma oração, como nós já vimos, subordinada. Eu estou abreviando porque vocês estão carecas de saber que esse S significa subordinado, né? Ela depende desta para existir, está sob as ordens da outra, então ela é subordinada à outra, né? Como no quartel. Bom, agora nós vamos pensar no sentido desse porque estava doente. Ele morreu por causa de estar doente. Ele morreu devido ao fato de estar doente. Então nós temos aqui a causa dele ter morrido, não é? Então, nós vamos chamar, assim como nós tínhamos aqui, o fulano morreu de AIDS, de doença. Só que aqui de doença não tinha verbo, era um simples adjunto adverbial de causa. E aqui, esse adjunto adverbial de causa passou a ser oração porque passou a ter um verbo. Então, formou um período composto por subordinação entre duas orações. Então, nós temos uma principal e uma subordinada. Tá, então essa subordinada vai se chamar oração subordinada adverbial como ela expressa a causa do fato da pessoa morrer, então ela será chamada adverbial temporal, tá? Porque a ideia que está... causal, desculpa. Causal, porque a ideia que está aqui é a ideia de causa. Vocês já iam me corrigir, tá? Então, oração subordinada adverbial causal. Está entendido? Eu estou com uma listinha na mão, porque eu não gosto de escrever toda essa lista em lousa. Então, nós temos aqui, poderia ser o porquê, ele morreu uma vez que estava doente. E você, como bom ser humano que é,
Você vai raciocinar na hora que necessitar disso, vai fazer uma troca assim na sua cabeça. Uma vez que ele estava doente, ele morreu. Pode ser invertido assim. Por causa de estar doente, ele morreu. Porque estava doente, ele morreu. Você faz uma troca, uma substituição e vê que equivale ao porquê. Eu vou fazer um círculozinho, não, é uma elipse, né? Nesse porquê. E você, se quiser decorar, você pensa, bom, a causal fala o porquê das coisas. Então, você decorou o porquê. E aí você troca as conjunções que caem nos concursos da vida, né? Meio, nunca colocam o porquê de verdade. Você troca, se equivale ao porquê causal. Isso que eu estou falando aqui vale para todas as demais aqui. Eu não preciso mais frisar tanto assim, tá? Bom, então, visto que o homem morreu, visto que estava doente, já que estava doente. Bom, às vezes é uma palavrinha que vem aqui no começo, como acontece com a palavra como. Cai muito em concurso isso. Como ele estava doente, ele morreu. Aí a pessoa menos avisada fala, como pode ser comparativa, pode ser conformativa, pode. Veja a ideia dentro dessa frase. Como ele estava doente, ele morreu. Não é de conformidade com nada. Não está comparando também com nada. É apenas para expressar a causa que colocamos esse como. Já que estava doente, porque estava doente, ele morreu. É o porquê que está camuflado. Tá bom? Vamos ao segundo tipo aqui. Ele foi tratado como todos foram tratados. Imagine se eu falasse assim, ele foi tratado melhor do que todos foram tratados. Ele foi tratado pior do que todos foram tratados. Você percebe que eu estou fazendo uma comparação, não é? Então, isso, você acha, para eu explicar isso para vocês, ao longo dos meus estudos, eu raciocinei em cima disso, desde lá dos primeiros anos em que eu estudei gramática, tá? Então, nada é decorado, nada é copiado. Você pode se inspirar nas suas leituras, mas o que vale é o seu raciocínio. Então, isso que eu disse para vocês agora, foi tratado pior do que todos foram, melhor do que todos foram, são coisas que a gente busca na cabeça para entender esta frase que está aqui. Eu estaria fazendo uma comparação. Neste caso, é uma comparação de igualdade. Ele foi tratado da mesma maneira que todos foram. Poderia ser uma comparação de superioridade. Ele foi tratado melhor que todos foram. Ou de inferioridade, pior que. Então, a comparação não é sempre no nível da igualdade. Tá? Aqui era da igualdade. Então, ele foi tratado, é a oração principal. E esta, que é a oração subordinada adverbial, que expressa as circunstâncias em que ele foi tratado, tá?
mostra que eu estou comparando o tratamento que ele recebeu com o tratamento que os outros receberam. Então, essa é uma oração subordinada, adverbial, estabeleceu comparação entre os tratamentos, não é comparativa. Tá? Eu anotei aqui algumas conjunções, não é só o como. O como você pode usar como referência, né? Como parâmetro. Tal qual, assim como, mais que, menos que. No caso aqui eu falei melhor que, pior que, né? Porque aqui ficava melhor, tá? Então, se eu estabeleço uma comparação, eu tenho uma oração subordinada adverbial que compara. Então, é comparativo. Continuando. X morreu, embora fosse bem tratado. Embora, apesar de ter sido bem tratado, conquanto, você já ouviu essa palavra? Não é muito comum. Conquanto fosse bem tratado. Então, nós temos aqui o que eu havia relembrado com vocês na hora do advérbio, do adjunto adverbial, de concessão. Quando vocês, pela lógica, teriam um resultado, no entanto, teve outro. Então, isto está expressando a ideia de concessão. É uma palavra tão difícil, né? Não é usada. Então, oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva. Tá? E aqui temos a oração principal. Relembrando na minha listinha aqui, olha, então ele morreu mesmo que fosse bem tratado, por mais que fosse tratado, ainda que fosse bem tratado, se bem que, embora já está ali, se bem que fosse bem tratado. Tem uma listinha nas conjunções adverbiais, se você quiser localizar a listinha. Mas eu gosto que você entenda a ideia. Aí você troca a palavra e, se der para trocar pelo embora, pode ser apesar de, que é mais comum, né? Apesar de. E quero lembrar algo que eu já poderia ter lembrado desde o começo ou em outra aula em que eu falei de orações subordinadas. Veja, volta aqui. Ele morreu porque estava doente. Às vezes a gente fala, ele morreu por estar doente. O que acontece? Por estar doente significa porque estava doente. Você não vai achar esse por aí nas conjunções adverbiais causais. Não vai. A não ser que seja nessa outra explicação que eu vou dar agora. Por estar doente, o verbo deixou de ser conjugado. Ele ficou no infinitivo. Então, o estar, ali era ele estava conjugado. Por estar não está em tempo, nem pessoa. Ele está no infinitivo. Pessoa, dá para dizer que sim, mas é o infinitivo
pessoal, tá? Infinitivo. Então, quando ocorrer isso, você terá, se ela equivale, o por estar doente equivale ao porque estava doente, é uma oração ainda causal, só que ela é reduzida de infinitivo. Isso acontece quando ela passa a ter um infinitivo, aquele que tem R, ou gerúndio, NDO, ou particípio, que é TO ou DO. Tá? Se a oração subordinada passar a ter infinitivo, R, gerúndio, NDO, particípio, DO ou TO, troque na sua cabeça por uma que não tenha o RD, nem o NDO, nem o DOTO. Troque por um verbo assim, conjugado, que aí você classifica, volta lá, isso eu estou falando de exames, ou na sua compreensão de textos, né? Lógico. Aí você verifica que ela tinha uma classificação de oração, sim, só que no final você acrescenta reduzida de infinitivo, com R, ou reduzida de gerúndio, com NDO, ou reduzida de particípio, com TO ou DO. O verbo fica assim. Eu falo muito, né? Mas se eu não falar, ficam lacunas, tá? Ele não morreria se estivesse fortalecido. O que você nota aqui? Ele não morreria. Não tem conjunção nenhuma, é a oração principal, tá bom? Eu já sei disso. Ela dá margem para esta existir, dá condições. Então, se estivesse fortalecido, poderia ser invertido. Olha, se ele estivesse fortalecido, com muitos anticorpos, né, ele não morreria. Caso ele estivesse fortalecido, bom, o que você acha que aconteceu aqui? Não é uma condição? Se ele estivesse assim, ele não morreria. Como ele não estava fortalecido, ele morreu. Então, a condição para não morrer seria o fato de ter os anticorpos. Seria o corpo fortalecido. Esta, então, é uma condição para que ele não morresse. Se eu sentir que isso era uma condição, então eu tenho aqui a oração subordinada, adverbial. Não gosto de abreviar, mas não cabe. O mundo tem espaço limitado. Oração subordinada, adverbial, condicional. Ela estabelece a condição de estar fortalecido para que a pessoa não morresse. As minhas anotações condicionais, eu coloquei se, ali temos o se. Poderia ter um como. Vamos mudar um pouquinho. Como não estava fortalecido, sabe? Ele morreu. Outra coisa, outro exemplo. Contanto que estivesse fortalecido, em vez do ser, a menos que ele não morreria, a menos que estivesse fortalecido. Salvo se estivesse fortalecido,
É difícil usar esse salvo, mas significa se, a não ser que. Tá? Decore o se como condicional. Se você for, eu vou. Olha aí uma condição, né? Decora o se como condição. Segundo os médicos dizem, tá? Orientam ou dizem, o verbo aqui está oculto. Segundo os médicos dizem, segundo os médicos orientam, devemos evitar contágios. Conforme os médicos orientam, esse segundo é o mesmo que conforme. Percebam que aqui já temos a conjunção. Então, a oração principal ficou do lado direito. É comum isso. Devemos evitar contágios, segundo os médicos orientam, os médicos dizem. Então, esta oração é a oração que está subordinada a esta. O principal é, devemos evitar contágios. Agora, a circunstância, a informação extra, conforme os médicos dizem. Então, se é conforme, eu botei segundo, mas poderia ter escrito conforme. Eu acho que seria melhor para você usar como parâmetro, como modelo, né? Então, é oração subordinada adverbial conformativa, conforme algo, de acordo com algo, tá? Eu vou conseguir, será? Essa é a principal. Esta, eu estou com medo, oração subordinada adverbial conformativa. Desculpem, a lousa não é tão grande como eu gostaria. Eu tentei, né? Bom, entre as conformativas, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Conformativas. Conforme, segundo, consoante, os médicos dizem. Você nunca usou isso, nem eu, mas consoante significa isso também. Não é só o nome de algumas letras, alguns fonemas, não. Bom, o principal é isso. Vamos aos últimos tipos aqui. Aguentem só mais um pouquinho. Ele perdeu tantos anticorpos que ele não resistiu. Olha, nós temos aqui a oração. Ele perdeu tantos anticorpos. Deu para entender isso. Então, é a oração principal. Agora, esta que só existe por causa daquela, depois daquela, que, como consequência, não resistiu. Então, que, consequentemente, não resistiu. Deu a ideia de consequência do fato de perder anticorpos demais. Tá? Então, nós temos ali uma oração que expressa a consequência. Expressa uma circunstância desse fato de ter perdido anticorpos. Então, é uma oração subordinada à outra, é adverbial, porque é circunstância, né? E é o quê? Consecutiva, da ideia de consequência.
sequência, tá? Oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva. Como se escreve consequência, eu tenho aqui consecutiva. Em vez do que, eu tenho C aqui, com som de que. Essas são informações que vêm do latim através dos séculos e que nós utilizamos até hoje, mesmo que inconscientemente. Foi internado para que fosse bem tratado. O que você acha? Ele foi internado. Muito bem, já entendi. É a oração principal. Mas ele foi internado a fim de que fosse bem tratado. Então, eu botei o para, mas você pode decorar a fim de, separado, hein? A fim, sempre separado, a fim de que fosse bem tratado. Porque se você ficar com esse trunfo na manga da camisa, ele já tem a palavra fim. Então eu acho que facilita, né? É uma oração que diz a finalidade dele ter sido internado. Finalidade. Então, ele foi internado com a finalidade de ser bem tratado. Olha, o ser já seria com R, né? Seria infinitivo. Seria uma oração subordinada adverbial. Esta é final. Só que seria reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial final. Indica finalidade. E se por acaso eu uso em qualquer uma delas o infinitivo com R, né? O gerúndio, que é NDO, ou particípio com DOTO, em vez do verbo, como eu pus aí, conjugado, em tempo, pessoa, modo. Então, ele ficaria, além desse nome grande, ainda reduzida de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio. Tá? Eu, por enquanto, só falei do infinitivo. Para ser bem tratado. Para ser. E na hora de um exame, para ser bem tratado, você imaginaria, isso significa a fim de que ele fosse bem tratado. Aí você tem a ideia de finalidade e o verbo na sua forma conjugada, não forma nominal. As formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. À medida que os dias passavam, ele piorava. A proporção, posso pôr a proporção que? A proporção que os dias passavam, ele piorava. Você tem aqui, olha, invertidinho, oração principal aqui, OP. Ele piorava. Tá, já entendi, ele piorava. É a oração principal, um fato que já deu para eu entender. Agora aqui, aquela informação adicional da circunstância. Ele piorava à medida que os dias passavam. À proporção que ele era tratado. Tá? Então esta é uma oração subordinada àquela, expressa uma circunstância que é outra, diferente das outras que vimos, que é a ideia de proporção. Então, oração subordinada adverbial proporcional.
chega aqui, eu vejo daqui que vocês já estão mais felizes. Por quê? Porque só tem um numerinho a mais, né? Se querem, eu vou inventar mais alguns. Bem, enquanto foi útil, ele permaneceu internado. Eu não coloquei mais exemplos aqui, a proporção que, a medida que, quanto mais os dias passavam, tá? Pode ser quanto menos, dependendo quanto menos anticorpos ele tinha, pior ele ficava. Poderia ser assim. Tá, vamos continuar com a nona agora. Enquanto foi útil, ele permaneceu internado. Perceba que, enquanto dá a ideia de tempo, enquanto eu estou aqui, alguém está lá ouvindo música. No mesmo tempo em que eu estou aqui. Aqui não, a medida que dava a ideia de proporção, a proporção que uma coisa acontecia e proporcionalmente a isso acontecia a outra. Passava o tempo e ele piorava, diretamente proporcional. Agora, eu estou falando de momento, de tempo, enquanto foi útil. Tem muitos que dão ideia de tempo, né? Eu coloquei alguns: quando, enquanto, sempre que, logo que, depois que. Neste exemplo, depois que foi útil, não faria sentido nesta frase, mas em outra sim. O importante é que você perceba que está falando de tempo, de momento. Então, nós temos, ele permaneceu internado, oração principal. Quando? Durante o ano passado todinho, né? Mas tem que ter verbo para ser oração. Né? Então, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Temporal. Essas são os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Tá?